Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar. Me chamo Leonardo Silva e hoje vamos estar conversando um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e de antemão agradecendo a nosso irmão Bugley e a diretoria da casa por essas oportunidades de trabalho que sempre estão nos chegando, né? Hoje vamos falar sobre Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade, né? Vai estar lá no item de 9 a 10, no capítulo 16. Uma mensagem trazida por um espírito protetor em Bruxelas em 1861, né? Veja que é uma mensagem bem antiga, mas atualíssima para a época a qual estamos vivendo. E aí, eu começo a nossa fala fazendo um questionamento a todos nós. Qual é a nossa verdadeira propriedade? Será a minha casa, meu carro, minha família? Ou será que nós somos usufrutuários daquilo que possuímos hoje, permitido por Deus? Para a gente começar a falar sobre essa verdadeira propriedade, nós temos que estar bem convictos de que estamos no mundo de prova e expiação, sendo provados e expiados. Temos também que ter a consciência que estamos num mundo onde a felicidade ela ainda não é plena, ela é relativa. Mas também temos que ter a consciência de que todos nós fomos criados e estamos fadados à felicidade. Depende muito mais de todos nós. Estamos aí às portas da regeneração, de um plano melhor. Mas como falei, depende de cada um de nós, né? Temos um grande exemplo, Capela, né? Quem leu aí o livro Capela vai ver que o planeta evolui, mas alguns dos seus habitantes que não evoluíram juntamente com o planeta foram exilados do planeta e vieram para um planeta de pró-expiação como era Capela. Lembrando que ninguém regride, né? Talvez estacione, pare. Mas vieram para um planeta de pró-expiação e tiveram que passar por tudo novamente. Então esse é o detalhe que nós temos que colocar em nossas mentes. O progresso, a evolução depende totalmente de nós, né? Nós hoje nos vitimizamos muito, né? Todos os nossos males, todos os nossos problemas é culpa de alguém, nunca nossa. Quando Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca lá um capítulo intitulado Prova Anteriores das Aflições e Prova Posteriores das Aflições, ele é bem claro ali quando ele nos fala que nós somos os artífices dos nossos sofrimentos. E como fazer para que isso melhore? Para que a gente esteja no planeta passando mais, podemos dizer assim, aliviados, né? Porque problemas vamos ter, meus irmãos. Dificuldades, dores, vamos ter. Porque estamos no mundo de pró-expiação. Quem leu lá o livro Nosso Lar, ou leu, ou viu o filme, né? Vai ver lá que existe um projeto reencarnatório no nosso lar. Um projeto onde todos nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Solicitando a espiritualidade que estejamos, né, inseridos em tal ambiente, com tal família, vendo homem, ouvindo mulher, para auxiliar no nosso próprio progresso. E aí, quando reencarnamos, que nos é passado o véu do esquecimento, e estamos lá passando pelaquela prova difícil, né? E aí a gente questiona Deus. Por que comigo? Mas nessa mensagem aqui, o Espírito vai trazer uma grande reflexão para a gente pensar um pouquinho. O que é que eu vou levar aqui do planeta? Porque nós estamos no planeta a passeio não, meus irmãos. Todos nós temos um dever a cumprir aqui no planeta. E nos comprometemos na espiritualidade a vir e cumprir esse dever. O interessante, veja o que é que ele fala aqui na primeira linha da mensagem. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste planeta. E aí tem vários exemplos, né? Pessoas riquíssimas que desencarnaram, e eu pergunto,
Eles levaram os carros, as suas casas, suas riquezas, ou ficou tudo? Inclusive, quando são muito ricos, né? Eles ainda deixam aqui na terra os seus tesouros e as suas coisas, e os familiares começam a brigar entre si para quem vai levar mais, quem vai levar menos. E o nosso irmão que desencarnou não leva nada, meus irmãos. Inclusive, se alguém não o vestir, ele é sepultado despido. A verdadeira propriedade que ele vem nos mostrar aqui é aquilo que eu faço de bom ou de ruim, porque eu levo. Paulo falou sobre isso. Paulo disse: da forma que o homem está, fica. Da forma que eu conduzo a minha vida aqui no mundo material, quando eu desencarno, eu levo da mesma forma. Se eu sou uma pessoa boa, continuo sendo uma pessoa boa lá no mundo espiritual. Se eu sou uma pessoa não tão boa, continuo sendo essa pessoa não tão boa no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, e aí agora falando um pouco de riqueza, né? Porque no planeta qual estamos inseridos, o que vale é o que eu tenho, o que eu possuo, não o que eu sou. Se eu tiver um cargo elevado, quando eu chego nos ambientes, eu sou conduzido logo para as primeiras fileiras, para as primeiras cadeiras. Chega em um restaurante, não precisa pagar não, porque você é um jogador de futebol, é um político. Status. E aí, Kardec no Livro dos Espíritos pergunta: qual é das duas provas mais difícil, a riqueza ou a pobreza, né? E a espiritualidade nos fala que as duas são difíceis, porque a riqueza lida diretamente com orgulho. E o orgulho, no próprio Livro dos Espíritos, é falado pelos Espíritos que o orgulho é a raiz de todos os males. Pelo orgulho, ferimos alguém, matamos alguém, tiramos emprego de alguém, deixamos de auxiliar alguém, pisamos as pessoas. Por isso a dificuldade de ser rico, segundo o Livro dos Espíritos. E a pobreza? Ele fala que também é uma grande prova para todos nós, porque lida diretamente com nada, e dependendo da pessoa, talvez pratique besteiras. Então veja que a pobreza e a riqueza, escolhas do espírito, no seu projeto encarnatório, é uma grande dificuldade para ser cumprida aqui no planeta Terra. Então veja, Kardec também no Livro dos Espíritos, ele pergunta: de que modo o homem pode progredir, crescer mais rapidamente? E ele responde, né? Trabalhando, praticando o bem. O que é praticar o bem, meus irmãos? E aí, dentro do Evangelho, vários títulos nos auxilia para essa prática do bem. Fazer o bem sem ostentação. Dar com a mão para que a outra não veja. E estamos hoje, meus irmãos, em uma doutrina cujo seu slogan é: fora da caridade não há salvação. De vez em quando aí muito criticada, né, por outros dogmas, por outras religiões. Porque muitas vezes as pessoas falam: vocês acham que vão ser salvos porque praticam a caridade, né? Só que eles ainda não entenderam o real sentido da palavra caridade. Dentro do Livro dos Espíritos, Kardec já percebia isso e questionou a espiritualidade. Como entendia Jesus a caridade? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência e imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que ele abre um grande leque do que é caridade. Benevolente, ser bom para com todos, independente, indistintivamente de quem seja aquela pessoa. Indulgente, respeitar as pessoas, as suas ideias, os seus pensamentos. E perdoar. O perdão, meus irmãos, muitas vezes perdemos algumas oportunidades de perdoar ou deixar ser perdoado, né? Quantos de nós vivemos amargurados por algo que praticamos lá atrás e não temos nem coragem de dizer às pessoas aquilo que fizemos? E vivemos amargurados uma vida toda, tristes.
E aí eu deixo uma deixa, trazida por nossos irmãos espirituais, que nos fala: conversa com Deus como eu estou conversando contigo. Conta todas as suas amarguras, suas dificuldades, suas dores, o que tu fizeste lá atrás. Porque vai te aliviar, meu irmão. E aí por onde eu passo, eu sempre costumo dizer às pessoas: amem-se, perdoem-se. Porque seguindo aquele primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como eu vou me amar se eu não gosto do meu irmão? Como eu vou gostar do meu irmão se eu nem me amo? Né? E o amor que estou falando aqui não é aquele amor orgulhoso. É o amor de cuidado. É o amor fraterno. Então essa verdadeira propriedade, meus irmãos, começa a ser construída nessa encarnação. Porque essa encarnação, para a espiritualidade, é a mais importante para todos nós. Porque se estamos reencarnados, estamos cumprindo algo que deixamos de fazer lá atrás. Estamos reparando erros do passado e tentando ser melhor hoje do que ontem. Então, como, meus irmãos, guardar esse tesouro? Inclusive, o Mestre Jesus, ele fala sobre os tesouros, né? Não guardais tesouros que o ladrão roube, que a traça coma, que o ferrugem corrói. Guardai sim tesouros que levarás contigo para onde fores. Minha mãe e minha avó lá atrás diziam uma coisa que eu ficava observando. Como é isso? Quando ela pedia para que a gente estudasse para ser alguém mais na frente. Ela dizia: estude, porque o conhecimento ninguém te tira. Se um ladrão chegar hoje e colocar uma arma em sua cabeça, ele vai levar suas roupas, seu relógio, sua carteira, seus anéis. Pode até te matar, mas o conhecimento adquirido você leva com você. E aí a gente vê, quando a gente começa a se debruçar sobre a literatura espírita, mais especificamente no Livro dos Espíritos, tudo aquilo que a gente aprende no planeta, todo aquele conhecimento que adquirimos, levamos conosco, meus irmãos. Então, como começar a juntar essa riqueza que o ladrão não rouba, a juntar essa riqueza que a traça não come, a juntar essa riqueza que o ferrugem não corrói? Auxiliando na prática do bem. Seguindo simplesmente, meus irmãos, o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que eu não posso amar a Deus se não amar o próximo, nem posso amar o próximo se não amar a Deus. É fazer nossa parte no planeta. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou só juntando dinheiro? Eu tenho um amigo chamado Luiz, que ele me diz: Léo, trabalhamos a vida toda para juntar riquezas, juntar dinheiro, ter casa boa, ter carro bom. Lembrando que a doutrina espírita, ela não quer que ninguém seja paupérrimo não, meus irmãos. Ela quer que nós tenhamos as coisas. Mas essas coisas nós temos que ter essa consciência que nós só somos usufrutuário enquanto estamos aqui no planeta. Não temos que ter as coisas por posse, por orgulho. Meu carro, minha casa, minha esposa, meu esposo. Temos que ter esse cuidado. Porque muitas vezes, depois do desencarne, ficamos apegados às coisas e às pessoas. E sofremos um bocado no mundo espiritual. Então ele diz: a gente junta tanto dinheiro, Léo. Não aproveitamos a vida. Vamos envelhecendo. E no final, tudo aquilo que adquirir, pensando em descansar no final, vai ser simplesmente para pagar meu plano de saúde e meus remédios. Não utilizamos, meus irmãos, o presente, né? Que é o dia de hoje, nos dado de graça pelo Mestre Jesus. Então, para eu começar a juntar os tesouros aqui na terra, essa verdadeira propriedade, eu tenho que trabalhar na senda do bem. E aí tem vários exemplos, meus irmãos. Hoje pela manhã eu estava assistindo a programação
da TV, estava vendo lá nosso irmão Frei Damião, né? Aqui do Nordeste, peregrino, trabalhador do Cristo, morreu paupérrimo, meus irmãos. Porque tudo aquilo que ele adquiria, ele passava para as pessoas. Ele auxiliava as pessoas em prece, em oração. Todos os bens materiais adquiridos, alimento, dinheiro, era repassado, meus irmãos, para aqueles mais famintos. E multidões o seguiam para escutar falar, pois acreditavam fielmente que ele podia lhe auxiliar de alguma forma. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que até hoje, né, continua trabalhando, né, fazendo suas palestras, mas ele tem uma cidade, meus irmãos, com hospitais, com casas, escolas, dando curso para aquelas crianças lá na Bahia, formando homens de bem, cidadãos de bem, fazendo sua parte na sociedade, não só esperando, como muitos de nós esperam, que os doutores da lei de hoje, os políticos, façam alguma coisa. Tem uma historieta que eu escutei muito quando eu era mais novo, que em um grande incêndio em uma floresta, o beija-flor, que é desse tamanho, né, meus irmãos, o bico menor ainda, ele ia lá no rio, enchia seu bico de água, voltava e botava lá pingos de água naquele grande incêndio. E assim ele foi fazendo. E os outros animais, observando aquilo, perguntaram: ei, menino, tu é besta, é? Não está resolvendo nada não, esses teus pingos de água. E aí ele responde, né? Estou fazendo a minha parte. É uma história alegórica, mas que nos traz grandes reflexões nas nossas vidas. O que é que estamos fazendo hoje? Pessoas hoje sofrem, pessoas passam fome. Existe uma grande guerra aí, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. E o que estamos fazendo, meu irmão? E aí Kardec nos apresenta dois tipos de caridade, né? Porque muitas vezes nós pensamos que eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum bem material que eu possa dividir para com os meus irmãos. O que é que eu posso fazer? E aí Kardec nos apresenta a caridade material, que é aquela que eu dou um dinheiro, a que eu dou um alimento, a que eu dou um vestimento, uma vestimenta. Mas me mostra também a caridade moral, que eu não preciso gastar nem um centavo. Simplesmente um pouco de tempo, um pouco de boa vontade, fazendo simplesmente uma prece pelaquela criatura, um abraço fraterno, um olhar caridoso, um ceder de ouvido, escutar aquele que sofre, meus irmãos. Porque nem sempre aquele que está sofrendo por falta do material, por falta do dinheiro. Ontem estava conversando com um rapaz numa palestra, e a gente falando da área médica, e ele me disse: Léo, a doença do século são as doenças psicológicas. Depressão, ansiedade, crises de pânico. Então pessoas hoje sofrem simplesmente por não ter quem as escute. Mas escutar, meus irmãos, praticando essa caridade, é escutar sem criticar, escutar sem dizer o que fazer, é escutar. E se tiver a oportunidade de falar, fale de Jesus. Mostre àquela criatura que há esperança. Dentro do Evangelho, bem traduzido, bem faladinho para a gente. Fé, esperança e caridade. O que seria fé, meus irmãos? Fé é acreditar em algo que eu não vejo, que eu não toco, mas acredito fielmente. Caridade, a gente já conversou aqui sobre caridade. Levando para o lado que Jesus respondeu, os Espíritos responderam por Jesus, caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Simplificando, meus irmãos, é amor em ação, amor em movimento. E esperança. Eu costumo dizer que um homem ou uma mulher sem esperança é como se fosse aqueles zumbis naqueles filmes que ficam batendo cabeça, indo para um lado, indo para o outro, perdido no mundo.
Se não tivéssemos esperança na pandemia, como estaríamos hoje? Morreram milhões de pessoas, meus irmãos. E nós estamos aqui, hoje, conversando. Se não tivéssemos tido esperança na ciência, na fabricação daquela vacina, quantos mais morreriam? Então, esperança é fundamental em todas as nossas vidas. E a pessoa que está passando por processos de doenças psicológicas perdem essa esperança. E nós podemos ser um anjo na vida dessas criaturas, mostrando a ela que no final do túnel existe uma luz. Então, meus irmãos, essa verdadeira propriedade adquirida por todos nós, no planeta ao qual estamos inseridos, é trabalhar na senda do bem. É auxiliar mais do que já estamos fazendo hoje. Como falei a vocês, não necessariamente eu preciso ter o dinheiro, não necessariamente eu preciso ter o alimento para ajudar as pessoas. Eu dei o exemplo de várias pessoas que passaram aqui no planeta, como eu e vocês, que precisam trabalhar materialmente para trazer o alimento para dentro de casa, que fazem sua parte espiritual, independente de religião, e se saíram bem. Vamos trazer um exemplo do nosso irmão Chico, né? Quem leu a história de Chico vai ver que desde sua infância ele sofre muito, perde sua mãe, tem uma madrasta muito rígida, que em alguns momentos fizeram ele sofrer muito. E aí ele fica mais velho, começa a trabalhar para ajudar seus irmãos, e o sofrimento sempre estava batendo à sua porta. Se comprometeu no mundo espiritual a trazer livros para que hoje nós pudéssemos ter alguns livros em nossas mãos, nos mostrando o mundo espiritual. E em alguns momentos, né? E aí alguém pode dizer assim, não, mas ele tem Emmanuel como mentor. Quem queria Emmanuel como mentor? Emmanuel, um espírito evoluído, mas muito rígido. Para vocês terem uma ideia, Chico sangrava um olho, né? Fazendo lá seus livros, e reclamava porque ele era ser humano como a gente. O amor está sangrando. Ele disse, sim, Chico, mas tu tem um outro aí. Bom, bora trabalhar com o que está bom. Então nós podemos, meus irmãos, fazer nossa parte. Essa verdadeira propriedade trazida por os espíritos, né? Falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é esses bens, é esses tesouros que adquirimos no decorrer de nossa vida, praticando e auxiliando as pessoas na senda do bem. Que a espiritualidade bondosa e amiga sempre esteja conosco nesse trabalhar. E é bem importante outra coisa. Temos que ser aquele caridoso, aquele homem do bem, nos trazido por nosso irmão Santo Agostinho. Homem de bem pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade no seu mais alto grau.